Olá, estudantes! Nesta aula vamos entender, de modo geral, como direcionar ensaios e também como entender, de um modo um pouco mais profundo, parâmetros que estão associados com a resistência do solo. Como o prof já falou para vocês, o solo também pode ser utilizado como material de construção. O solo possui uma certa resistência, própria a respeito de cargas, então ele tem uma capacidade, a gente chama na engenharia que ele tem uma capacidade de suporte, é importante entendermos isso. Então nesta aula 3, vamos entender o que é o empuxo da terra, e este empuxo da terra ele é bastante importante para a gente entender principalmente qual que é a resistência que a terra possui em termos de capacidade própria. Então vejam, quando a gente fala de empuxo da terra, o empuxo da terra é a resistência que uma determinada quantidade de terra, um massivo de terra, um talude, apresenta, e não se movimenta em função da sua massa. Então aqui o prof está mostrando para vocês duas imagens onde nós temos um talude natural, uma encosta, um grande barranco. Perceba que este talude de terras ele apresenta uma massa natural de terra. E esta massa natural de terra, obviamente, tem um centro de gravidade e ela, em função da sua resistência natural, ela pode ter, então, efetivamente uma estabilidade. E aí nós temos um talude a gente chama de talude de corte, no lado direito, um exemplo de talude de corte que é bastante comum nas construções das estradas, as empresas de construção utilizarem o corte do terreno, o corte do talude, e é bastante importante também durante este processo de corte nós calcularmos esta resistência deste talude, para não termos acidentes, para não termos problemas depois de resistência específica deste material. Então nós podemos calcular esta tensão, a tensão especificamente, em relação ao empuxo, ela é uma tensão que está associada com uma tensão horizontal, ela também está associada com um coeficiente de empuxo do solo e ela está associada com uma tensão vertical. Então nós temos que tomar bastante cuidado com as cargas, Dependendo do tipo de carga que nós estamos submetendo este talude pode perder a sua resistência. Normalmente os taludes naturais apresentam uma resistência muito maior e os taludes chamados de taludes artificiais ou os taludes de corte apresentam resistências menores. Porque vejam, terreno, sempre quando você mexe no terreno, sempre quando você impacta o terreno de alguma forma, ele perde características e perde resistência. Então, sempre quando a gente falar em terreno, ele está ali compacto, muitas vezes está ali há milhares de anos. Quando você impacta ele, quando você modifica a sua estrutura natural, você pode ter perdas significativas de resistência. Então, por exemplo, olhando para a parte de fundações, que o prof quer destacar para vocês, vou trabalhar com um terreno e vou fazer um aterro. Quando você faz um aterro, você modifica a estrutura específica do terreno. Quando você faz um corte no terreno, eu vou com um trator e corto o terreno, você também modifica a estrutura de resistência do terreno. Então é bastante importante entender que o terreno está submetido a várias tensões. Essas tensões podem ser tensões verticais, do próprio peso, muitas vezes, do terreno e das cargas que estão submetidas nele, e podem ser tensões horizontais que estão associadas com o próprio movimento. Então, a massa de terra tende a se movimentar. Esta massa de terra tem que ser segurada por uma reação, Então, existe um empuxo, a gente chama o empuxo, que é uma resistência no repouso. Existe um empuxo que a gente chama de empuxo ativo e existe um empuxo passivo. O que a gente entende em termos de resistência dos materiais? Que para que um material não se movimente, para que ele esteja em equilíbrio, a somatória destas forças tem que ser zero e a somatória dos momentos que estão sendo gerados no elemento técnico também tem que ser zero. Então a gente tem que entender que quando você modifica a estrutura natural de um determinado terreno, você modifica as características de resistência deste terreno. É bastante importante entendermos isso, porque isso impacta muitas vezes, inclusive, nas nossas estratégias de fundação. Eu vou fazer uma escavação num determinado terreno, eu impacto o terreno do lado. Eu impacto a edificação lateral, muitas vezes.
O prof já viu aí vários exemplos de engenharia que o cara vai fazer a fundação de um prédio, vai fazer do lado de um outro prédio, faz a escavação e impacta tecnicamente a estrutura do outro prédio, pode provocar rachaduras no prédio lateral. Então essa estratégia de entender quais são os empuxos, quais são as resistências, né, que estão associadas com a terra, é bastante importante para que a gente faça, né, o bom direcionamento e o bom entendimento do solo. O solo, como elemento técnico, o solo como elemento estrutural, ele apresenta uma determinada resistência a este movimento. As suas partículas têm uma interação. O solo não se movimenta como a água, né? A água tem uma característica muito fluida, não apresenta resistência a este empuxo, né? O solo não, o solo apresenta esta resistência, né? Então, esta resistência pode ser calculada. Existe um ensaio que nós podemos, um dos ensaios que nós podemos utilizar em termos de laboratório, ele é chamado ensaio de cisalhamento. E neste ensaio de cisalhamento, nós estamos medindo o quê? Nós estamos medindo a resistência do solo, a capacidade que o solo tem de resistir a um determinado cisalhamento. Então você tem uma quantidade de solo, você tem um corpo de prova, né? A gente chama de quantidade de solo, e você então aplica uma força neste solo, uma tensão, né, neste solo, que é uma tensão vertical, e esta tensão ela é transferida para este solo, para esta amostra, através de uma sapata de aplicação de tensões, e aí, através desta sapata, o solo fica submetido, então, a uma deflexão, a um movimento. E aí nós temos um relógio que mede tanto a deflexão vertical quanto a deflexão horizontal deste solo, ou seja, como é que este solo se comporta em termos de movimento quando ele está submetido a uma determinada força, né, seja vertical ou seja horizontal. Então nós temos ali, né, neste desenho, um esquema deste ensaio. Na parte de baixo nós temos dois anéis que ficam fixos, na parte de cima dois anéis que são móveis. E aí, com a aplicação da tensão superior, este terreno tende a espalhar-se, tende a movimentar-se, que na engenharia a gente chama de tende a cisalhar-se. Então nós estamos medindo essa deflexão desse cisalhamento tanto vertical quanto horizontal. É uma metodologia que nós temos para ver o quanto que este solo é resistente a uma determinada quantidade de forças aplicadas. Outro ensaio também, que é muito parecido com o ensaio que nós fazemos nos blocos de concreto, né, quando a gente vai ensaiar a resistência do concreto, a gente também utiliza, né, os bloquinhos de concreto, que são bloquinhos cilíndricos, para fazer a medida da resistência. Aqui nós temos um ensaio de compressão triaxial. Por que ele é triaxial? Porque vejam, a edificação, o terreno, nós estamos num estado triaxial de tensões, né? O que significa isso? Que as tensões elas estão se originando, né, nas três dimensões. Se a gente for olhar lá no tridimensional, no eixo X, no eixo Y, no eixo Z. Então a gente sempre tem que pensar nesta questão de que os ensaios devem ser executados e devem representar, de modo geral, de um modo mais próximo possível, o que acontece no terreno, o que acontece na realidade. Então este ensaio de compressão, né, chamado de compressão triaxial, é o ensaio onde você consegue medir a pressão de confinamento, né, a resistência de confinamento que um determinado corpo de prova suporta. Então eu faço um corpo de prova, né, com uma membrana cilíndrica, eu aplico uma carga axial neste corpo de prova e a reação de compactação, de compressão deste corpo de prova é medido então pela pressão que é transmitida a um determinado manômetro. Então tem todo um esquema de ensaio de compressão, então você ali está medindo qual é a quantidade de carga que esta amostra de solo ela suporta. Então se eu quero saber num determinado local qual que é a capacidade de suporte, né, qual que é a capacidade de compressão daquele solo, eu tiro uma amostra daquele solo, vou para o laboratório, submeto aquele solo a um ensaio de compressão e eu tenho uma ideia bastante clara de qual que é a pressão, né, que este corpo de prova suporta. E aquele corpo de prova, teoricamente, ele é representativo das condições técnicas do terreno, ele me dá uma ideia, de modo geral, bastante clara do que está acontecendo lá, né, na vida real, lá no terreno. Aqui o prof mostra para vocês o exemplo de um corpo de prova, né, após a realização do ensaio de compressão. Então você perceba que é um corpo de prova
que se mostra com determinadas rachaduras, né? Se eu pegar, né, e pensar lá na engenharia em termos de ensaio de tensão-deformação, eu aplico a força, esse corpo de prova se deforma e com as deformações ele começa a apresentar então vários tipos de rachaduras, significa então que ele começou a perder a sua capacidade, né, de sustentação, de resistência, né? Então essas trincas, essas rachaduras já mostram então que o material acabou perdendo as suas características técnicas de suporte. Bastante importante entendermos isso. Professor, por que é interessante entendermos a compressibilidade do solo? Vejam, o solo em si, como elemento técnico na engenharia, como eu falei para vocês, ele é super importante. Nós temos que conhecê-lo, né? Temos que fazer os ensaios, né, de resistência, temos que fazer os ensaios de compressibilidade. Se eu vou fazer uma edificação maior, por exemplo, né, existe o projeto de um prédio de 20 andares. Um prédio de 20 andares, com 4 apartamentos por andar, ele submete o solo a uma carga bastante grande. O solo fica comprimido, né? E muitas vezes este solo comprimido, ele se movimenta. O movimento do solo, né, que acontece quando você submete uma carga em cima dele, nós chamamos na engenharia de recalque. Então, o que são os recalques? Os recalques são as deformações que acontecem no volume do solo e que acontecem geralmente em função da expulsão do ar que está dentro do solo e também da presença da água, né? E os recalques, eles podem ser considerados de recalques primários ou secundários. Os recalques, este movimento da terra devido à ação das cargas da edificação, eles podem ocorrer tanto em solos saturados como não saturados, né? Solos saturados são solos que estão carregados quimicamente e solos não saturados são solos que não estão carregados quimicamente, tanto por água quanto por ar, por elementos químicos, né? E a variação deste recalque, né? Se eu posso dizer assim, professor, mas como é que eu entendo quando o prédio recalca? O prédio sempre vai recalcar um pouco, ele vai baixar um pouco. O problema é que, né, este recalque pode ser bastante grande, pode ser bastante pequeno. E isto vai ser uma função do tipo de terreno, né? A variação deste recalque vai depender bastante do tipo do solo, do índice de vazios que apresentam neste solo. E também tem, né, uma dependência bastante grande da altura inicial da camada analisada. Então as camadas ali, lembram que o prof mostrou para vocês um perfil de várias camadas do solo. As camadas superficiais de solo, elas apresentam possibilidades de recalque maiores. Quanto mais próximo você se aproxima da rocha, lá nas grandes profundidades, a probabilidade de você ter recalque é menor. Então esses recalques podem ser primários, né? Eles acontecem em solos, né, saturados, né, e muitas vezes, né, estão associados com esta expulsão da água, a expulsão do ar, do vazio que está presente no solo, e são, né, também classificados em recalques secundários, que são recalques que ocorrem então em solos que apresentam características de argila, argilas saturadas, né? As argilas, elas têm uma capacidade de ter uma atração química muito forte pela água. E aí esta argila, quando ela está submetida a uma determinada compressão, ela expulsa esta água dos seus poros e faz com que o solo se movimente. Então é bastante importante entendermos as características de compressão do solo, né? É bastante, por exemplo, o cara vai fazer, por exemplo, uma estrada, né? Se o cara vai fazer uma estrada, o projeto de uma estrada, ele precisa entender a composição do solo numa determinada região daquela estrada, porque aquela estrada, com a carga do caminhão, ela vai ficar submetida a compressões. E esta compressão pode fazer com que a estrada afunde. Então, muitas vezes a gente vê ondulações nas estradas, porque muitas vezes aquele solo ele não está preparado de uma forma bem clara para suportar aquelas cargas. Então, na construção de estradas, por exemplo, é bastante importante fazer uma boa compactação do terreno para que essas deformações sejam minimizadas. Quando você compacta o terreno, quando você soca o terreno, né, um termo bem que a gente utiliza nas obras, eu vou socar o terreno, você elimina o índice de vazios, você elimina alguns vazios internos, então você elimina a possibilidade de o solo apresentar deformações. As deformações no solo, elas vão depender da carga, obviamente que cargas maiores, a probabilidade de você ter grandes deformações também é maior. Vai depender das características do solo, as características do solo estão associadas ao índice de compressibilidade do solo. Tem solos que são mais
né, que apresentam maior capacidade de compressão, outros menos. Tem solos mais duros, solos menos duros, né? E isso está muito associado com os fatores físico-químicos do solo. As deformações que acontecem, elas podem ser elásticas, né? Lá quando a gente estuda a resistência dos materiais, lá quando a gente estuda estática e dinâmica dos materiais, a gente vê que as deformações dos materiais podem ser elásticas, ou seja, são deformações que seguem a lei de Hooke, né? Ou seja, a tensão é diretamente proporcional à deformação e você tem ali o módulo de Young associado. E as deformações podem ser plásticas, ou seja, deformação plástica é aquela em que a variação volumétrica ela é permanente. O material não retorna mais às suas condições originais. Então o solo, ele apresenta uma certa plasticidade muito pequena e apresenta, né, elasticidade também, bastante pequena. Então isso vai depender das características do solo. Ele apresenta muito mais plasticidade do que elasticidade. Então, de modo geral, a gente precisa entender como é que este solo se comporta em termos de compressões para a gente direcionar determinadas obras de engenharia, né? O que são características viscosas? São deformações que acontecem de forma contínua no solo. Quando é que o solo, professor, apresenta características viscosas? Quando o solo está úmido, né? Se você tiver um solo que é muito rico em argila, esta argila tem uma tendência a ter um comportamento a gente chama de barbotina. E esta barbotina apresenta deformações contínuas no solo, então esse solo perde resistência. Então toda vez que está chovendo, né, se chove muito, existe uma tendência daquele solo, daquela região, perder resistência, porque a água tem uma tendência a deixar com que o solo fique mais viscoso. A água, fazendo com que o solo fique mais viscoso, o solo perde características de resistência. É bastante importante entendermos estas características. Se eu entender que o solo é um composto, né, ele é composto por partículas sólidas, minerais, água, vapor, essa coisa toda, né, a gente pode entender então que as deformações que acontecem no solo elas são as mais variadas. E elas estão associadas com as deformações dos próprios grãos, elas estão associadas com as deformações de compressão da água que estão presentes nestes vazios, no caso de solos saturados, e ela também acontece pela variação do volume desses vazios através, né, que é proporcionado pelo deslocamento das partículas. Então o solo em si, de modo geral, é um elemento em movimento. Estes solos se comportam de forma diferente em função do tipo de solo. Partículas que interacionam mais ou menos influenciam na compressibilidade. Então o solo é mais ou menos compressível em função das suas características químicas, né, decomposição química daquele solo. Importante entendermos que índice de vazio, né, o solo, né, a gente pode testar o índice de vazio destes solos em laboratório, né, e a quantidade destes vazios, o índice de vazios deste solo, impacta na compressibilidade. Se o solo apresenta maior quantidade de vazios, quando você aplica uma força, ele comprime mais. Então, quanto maior o índice de vazios, maior vai ser a compressibilidade desse solo também. E o grau de saturação, né, também é bastante importante. Quando eu falo de solos saturados, né, para solos saturados que apresentam grãos maiores, por exemplo, estes grãos maiores facilitam com que a água seja expulsa, né? Então, os solos saturados com grãos maiores, se você consegue expulsar água, quando você aplica a força, você perde resistência, porque ele tem uma maior compressibilidade, né? E aí você pode ter estas afetações em função também da presença do ar. Então, vocês vejam que nós temos várias características que podem estar afetando a nossa compressibilidade. É bastante importante entendermos que o adensamento do solo impacta, então, de forma bastante significativa no comportamento da edificação depois da edificação estar concluída. Nós temos vários exemplos, né? Se eu pegar o exemplo para vocês, por exemplo, da Torre de Pisa na Itália, a Torre de Pisa na Itália sofreu, né? Ela apresenta no chão uma carga e ela sofreu com o passar das eras, né, do tempo, um adensamento do solo. Aquele adensamento do solo nós chamamos de recalque. Então a Torre de Pisa, ela é tortinha porque ela sofreu um recalque técnico, né? Já foi feita uma avaliação se ela tem uma probabilidade de queda, ela não tem probabilidade de queda porque naquela região o solo vai se permanecer daquele jeito, mas ela sofreu um recalque. Nós temos no litoral de São Paulo várias edificações que estão ali na região de Santos, que você vai olhar o prumo, né? A retilineidade da edificação e você percebe que a edificação está torta, né? A edificação caiu, saiu fora de prumo, na engenharia a gente diz, né? A edificação ficou torta.
Então aquela edificação ficou torta, são edificações que foram construídas lá nos anos 60 e 70. Os engenheiros daquela época ainda não tinham todos os conhecimentos aprofundados sobre adensamento. Esta edificação foi feita naquela região, né, de São Paulo, e naquela região ali aconteceu um adensamento do solo, né? Então naquele adensamento do solo, nós temos ali profundidades daquelas edificações com fundações de até 12 metros. Depois descobriu-se que essas edificações foram construídas em regiões em que o terreno é muito rico em areia. E esta areia, né, esta areia tem uma tendência a apresentar densificação, né, a ter uma alta taxa de compressão, e isso gerou então, né, o que a gente chama de recalque diferencial. As várias sapatas da edificação afundaram, né, em velocidades e distanciamentos diferentes, provocando a saída do prumo da edificação, né? Muitas dessas edificações já foram feitas análises técnicas de risco de queda e muitas delas apresentam rachaduras nas paredes e problemas devido a esse problema de recalque de adensamento. Atualmente, qual que é a estratégia técnica que é utilizada pelos engenheiros? É fazer fundações altamente profundas, aonde nós temos certeza que as sapatas ou que as estacas, elas vão tomar contato com a rocha na parte, né, 50, 60, 70 metros de profundidade. Hoje já existem equipamentos que proporcionam a possibilidade de você fazer estacas, né, fundações super profundas, 50, 60, 70 metros. Já vi uma edificação que foi feita com estacas de 70 metros. Então essas estacas são concretadas e aonde a estaca entra em contato com a parte mais dura do solo, que são as rochas. Então essa edificação vai ter uma probabilidade menor de ter recalques e movimentos. Então você tem uma tendência a ter uma longevidade em termos técnicos desta edificação de uma forma muito maior. Então percebam a importância de entendermos que o solo apresenta maior ou menor capacidade de adensamento, capacidade de compressibilidade ou não em função das suas características químicas, físicas, tecnológicas, tamanho de grão, índice de vazios, e isso influencia diretamente no comportamento, né, na prestação técnica depois da edificação. Então é importante entendermos, né, essa questão do adensamento e entendermos que dependendo do tipo de solo é bastante importante, né, termos estratégias de fundação mais profundas. Sai mais caro, mas é mais garantido que você não vai ter problemas futuros de recalques. Considerando, importante destacar que praticamente 70% dos problemas de engenharia que nós temos em função de fundações estão associados com problemas de recalque, né? Os recalques são os grandes problemas que nós devemos estar evitando nas mais variadas obras e nos mais variados tipos de edificações e obras de engenharia. Chegamos ao final da nossa aula, até a próxima.